Olá, sejam bem-vindos ao módulo de língua portuguesa. Meu nome é Ana Carla e eu vou abordar com vocês alguns conceitos da nossa língua portuguesa. É importante destacar que estas aulas estão com os seus direitos autorais reservados ao curso ITED. Nosso módulo ele será composto de 8 aulas, 8 blocos. Vamos iniciar o nosso primeiro falando sobre linguagem e língua. Vejam só, quando nós falamos de linguagem, nós estamos falando de um sistema de signos que permite construir uma interpretação da realidade por meio de sons, letras, cores, imagens e gestos. Às vezes, nós fazemos o seguinte questionamento: será que linguagem é igual a língua? Será que linguagem é a mesma coisa que língua? E eu afirmo a vocês, linguagem é diferente de língua. Quando nós encontramos o conceito de linguagem e entendemos que a linguagem é um sistema de signos, nós entendemos que a linguagem ela é uma capacidade humana de tornar comum as suas mensagens, os pensamentos. Esse tornar comum as mensagens e os pensamentos, ele faz parte da comunicação. E o que é a língua, então? Podemos dizer que a língua é um código formado por palavras e leis combinatórias. Essas palavras e leis combinatórias as pessoas usam para interagir entre si. Então vejamos, linguagem é diferente de língua. Linguagem é um sistema de signos. E a língua, um conjunto formado por palavras. São os códigos de uma língua. Nós temos, por exemplo, a língua portuguesa. A língua portuguesa ela é formada por seus códigos. Ela tem suas leis, ela tem as suas leis combinatórias e todas as línguas, como, por exemplo, a língua inglesa, a língua francesa e outras línguas. A linguagem, a capacidade humana. Bem, nesse primeiro momento, fica certo, então, entendido que linguagem, capacidade humana, sistema de signos. Língua é código. Língua formado por palavras. Os códigos da língua portuguesa são conjuntos de leis combinatórias. Tudo bem? Eu falei um pouquinho anteriormente sobre signos. É importante dizer para vocês que os signos na língua portuguesa, eles são formados por duas partes, significante e significado. O que é o significante de um signo? O significante é a parte concreta, é a parte de imagem. E o significado é o conceito. Tentando esclarecer um pouquinho mais. Quando eu digo, por exemplo, a palavra casa, a palavra casa, ela é um signo. Neste signo, nós temos o significante, que é a parte concreta. Quando eu falo casa, se eu pedir para você fechar o olho e imaginar como é uma casa, a estrutura, cada um de vocês vão imaginar, vão construir na memória uma estrutura de casa. Essa imagem construída, ela é chamada de significante. Se eu pedir a vocês qual o conceito de casa, o que significa casa? Muitos dirão, casa é lar, casa é um abrigo, casa é um lugar de amor, casa é paz, enfim. Nós podemos dizer que os significados eles são infinitos.
mas nós temos as correspondências desses significados sendo iguais para muitos. Bem, essa correspondência de significado e essa correspondência de imagem, isso que caracteriza um signo, é o que nós chamamos de signo linguístico. Ou seja, se a linguagem ela é formada por signos, então a linguagem ela é uma característica muito própria da comunicação. Não há comunicação sem linguagem. A comunicação depende da linguagem. Mas, para que de fato o processo de comunicação aconteça, nós precisamos ter uma linguagem comum entre os interlocutores. E, principalmente, entre os interlocutores, tem que ser comum o significante e o significado. Bem, só desta maneira nós teremos um processo de comunicação eficaz. Quando nós falamos de linguagem, nós falamos que a linguagem ela tem diferentes maneiras de comunicação por meio de diferentes linguagens. Nós podemos no nosso dia a dia conviver com diferentes linguagens. Nós temos as linguagens que são chamadas de linguagens naturais, que é o inglês, o francês, o português e os outros idiomas, tá? Nós podemos ter comunicação por meio de linguagens, como, por exemplo, a pintura, a música, a dança, os gestos, os sistemas particulares de linguagem. Vejam só, é importante entender que a linguagem, ela tem as suas variações, e essas variações, elas ocorrem por diversos fatores. Vocês que vão trabalhar com a profissão de corretores de imóveis, vocês serão muito atuantes nas diferentes variações de linguagem. É importante nós ressaltarmos que essas variações, elas marcam a maneira de falar de uma pessoa, por exemplo. A fala, ela é uma característica própria, é individual. Essas linguagens e as suas variações, elas vão ter as suas mudanças atreladas a determinados fatores. Por exemplo, nós podemos dizer que existem variações de linguagem por motivo regional, por motivo geográfico. Se em um determinado momento vocês se depararem com um cliente, com um falante, que traz nas suas expressões e marcas de linguagem expressões características de uma determinada região, e nós vamos entender que essas palavras, né, essa língua, ela vai mudando de acordo com a variação. Nós teremos que ter a habilidade para perceber que determinada fala de pessoas que vêm do interior, por exemplo, a determinada linguagem é diferente de pessoas que têm a sua rotina na cidade. Que a região, os moradores de regiões, eles usam as linguagens de maneiras diferentes. A região sul, a região norte, tem características de linguagem diferentes.
Quando nós observamos isso, nós dizemos que são fatores regionais, são fatores geográficos que interferem na linguagem. Nós podemos dizer que quando se trata de linguagem, não existe uma linguagem correta, nem a mais correta. A linguagem, ela é a expressão dos pensamentos, a linguagem é o que nos permite viver em sociedade, e nós entendemos que todas as linguagens, elas vão ser adequadas ou inadequadas. Mas eu não posso classificar linguagem como linguagem correta ou linguagem errada. Esse conceito de correto e errado, nós deixamos para as regras gramaticais. Aí sim, as normas gramaticais, se eu não respeitá-las, eu vou cometer erro. Mas no que diz respeito à linguagem, nós temos adequação e inadequação. Tudo bem? Então vamos continuar. Nós estávamos falando sobre as variações de linguagem. Essas variações, apresentei para vocês nesse primeiro momento, que a variação da linguagem, ela pode ocorrer por fatores geográficos, fatores regionais. Nós vamos também falar sobre fatores, por exemplo, o fator sexo. Classifica-se como fator sexo a variação de linguagem que ocorre entre a linguagem do gênero masculino e a linguagem utilizada pelo gênero feminino. Nós podemos dizer, então, que homem fala expressões diferentes de expressões utilizadas por mulheres. Quando nós observamos isso, nós observamos uma variante chamada variante de sexo. Outra variante também bem interessante é a variante geracional. É o que nós dizemos que é a variante de idade. Se nós observarmos uma conversa entre uma criança e um idoso, nós vamos encontrar momentos nesta comunicação que, dependendo da palavra, dependendo da linguagem utilizada, haverá um truncamento, uma falta de comunicação e de entendimento entre esses interlocutores. E que variante interfere? Qual é a variante que faz com que isso ocorra? É o que nós chamamos de variante de idade e variante geracional. Outro fator também classificado dentro dos estudos de linguagem é o fator profissional. Profissionais falam diferentes uns dos outros. Existem termos dentro da linguagem profissional que mudam. E que, se nós não tivermos o conhecimento, muitos deles nós nem temos o conhecimento, nós não conseguimos estabelecer a comunicação. Então, a variante profissional é outra variante que interfere nessa linguagem, né? A língua é o código, a palavra. A linguagem é a capacidade humana de tornar comum um pensamento. É a capacidade humana de comunicação. Tudo bem? Outro fator que interfere é o grau de escolaridade. Nós não estamos aqui dizendo algo preconceituoso, que fique bem claro. Mas os estudos vão mostrar que quem tem a possibilidade de maior convivência com a escola, com a cultura, buscando uma formação, vai ter linguagem diferente daquelas pessoas que não têm esta mesma oportunidade. Então, vamos dizer assim,
que a linguagem, ela sofre variações, né? A nossa linguagem, ela vai sofrer variações e existem fatores que interferem e que são responsáveis por essas variações. Só recapitulando, nós podemos dizer que fatores como regional, fatores geográficos formam um fator. Fator de sexo, fator gênero é o segundo fator. Um terceiro fator é a idade, é a geração. A classe social também, ela vai interferir nessa variação de linguagem. O fator profissional e o fator grau de escolaridade. Então, dizemos que a nossa linguagem, ela é uma linguagem que possui variações. Tudo bem? Vocês conseguiram acompanhar aí esses conceitos? É muito importante falar de linguagem. Por que hoje nós estudamos a linguagem? Vocês já pararam para pensar um pouquinho a respeito desse questionamento? Por que estudamos linguagem se em alguns momentos nós somos cobrados pelas regras gramaticais? Bem, todas as duas maneiras, todas as duas formas da nossa língua portuguesa, elas são importantes. Hoje nós temos, por exemplo, provas como o Enem, que vão nos cobrar o conhecimento em torno destes conceitos, dessa linguagem, a linguagem e a sua aplicação de uso. Por isso que nós temos linguagem, códigos e suas tecnologias. Então, a prova do Enem, ela é uma prova característica de que nós devemos estudar os conceitos de linguagem. Nós temos provas de concurso público que vão primar mais pelas regras gramaticais. O importante é que nós estejamos sempre atentos a todo o processo de estudo, a todo o processo de formação. Não existe um estudo mais importante que o outro. Os estudos, eles se complementam. E o estudo da linguagem, a ciência linguística que estuda a linguagem, ela é tão importante quanto a ciência da gramática, esse estudo de gramática, das normas gramaticais. E já que a linguagem, ela é a característica do processo de comunicação, na profissão em que vocês estão, que vocês se aperfeiçoam, a linguagem, ela precisa ser o carro-chefe dos senhores. Vocês precisam ter o domínio dessa linguagem, desses níveis de linguagem, a busca por esse entendimento, porque vocês estarão, por vezes, envolvidos em diferentes processos de comunicação e encontrarão diferentes processos de variantes da linguagem. Então vamos lá. Agora eu vou conversar com vocês sobre tipos de linguagem, tá? Quando se fala de tipos de linguagem, na língua portuguesa, nós classificamos 3 tipos de linguagem. A linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem que nós classificamos como linguagem mista. Vamos entender um pouquinho sobre o que é a linguagem verbal. A linguagem verbal, ela é o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação. A principal característica da linguagem verbal é a palavra. Então, vejam só. Na formação de vocês e na profissão de vocês, vocês estarão sempre tendo a oportunidade de utilizar a linguagem verbal. Seja ela por meio da comunicação oral, quando vocês apresentam
um imóvel, quando vocês apresentam as características, quando vocês fazem o atendimento, esse atendimento ele por telefone, esse atendimento por mensagem de texto, quando vocês estão em interação com o cliente de vocês, falando, argumentando, vocês estão num processo de comunicação verbal. Vocês também têm a oportunidade de ter esta comunicação com o cliente com a linguagem não verbal. E é interessante falar da linguagem não verbal porque se a linguagem verbal, a característica é a palavra, como eu vou me comunicar então sem a palavra? Ora, existem hoje inúmeras formas de comunicação sem a palavra e essas formas nós classificamos de linguagem não verbal. Quando vocês, por exemplo, escolhem uma determinada cor para fazer uma chamada de comunicação, para fazer um pôster, para fazer uma comunicação com o cliente, vocês têm uma intenção em utilizar aquela cor. Quando eu digo apenas a cor, sem a palavra, tá? O uso das cores, eles é um uso fundamental. As cores repassam para a gente informações. Quando há, por exemplo, imaginem, vocês fazem a apresentação de um determinado imóvel e esse imóvel, ele tem as paredes com as cores pintadas em cores escuras. Para quem está vendo o imóvel, vai ter uma determinada linguagem daquilo dali, vai ter uma determinada interpretação daquelas cores. Então, é importante dizer que a linguagem não verbal, ela está nas cores, nos sons, nos desenhos, e elas repassam informações tão eficazes quanto a linguagem verbal. O silêncio, por exemplo. O silêncio, ele é uma linguagem não verbal. E o silêncio, ele traz uma carga muito grande de comunicação. Quando a gente tem um processo de comunicação e numa determinada situação nós nos colocamos em silêncio, esse silêncio também é uma mensagem. Então, dizemos que a linguagem não verbal é a linguagem que tem a característica com a postura, os gestos, as esculturas, o som, a música, o som, a pintura, as cores, né? E todos essas formas de linguagem, elas vão mostrar pra gente uma comunicação. E o que seria a linguagem mista? A linguagem mista é aquele tipo de linguagem que traz os dois elementos, tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Então, nós temos a linguagem mista sendo eficaz no nosso processo de comunicação, importante para todos os processos de comunicação. Na profissão de vocês, a linguagem mista, sem dúvida nenhuma, ela vai ser ela é muito utilizada por vocês, porque ela vai mesclar esses elementos. Quando vocês fazem a divulgação de um imóvel com a linguagem verbal, com os anúncios, e escolhem também um desenho que caracteriza aquele imóvel, vocês estão fazendo uso de uma linguagem mista, tá certo? Exemplos de linguagem verbal. A linguagem verbal, elas são os contratos de venda, os contratos de locação, vocês têm recibos,
nós temos essas características de linguagem de textos com a predominância da linguagem verbal. A linguagem não verbal, as cores, os gestos, a fisionomia. É muito interessante falar que a fisionomia, ela é uma linguagem não verbal. Muito cuidado para quando vocês estiverem num processo de comunicação, para que a fisionomia de vocês não esteja repassando ao interlocutor de vocês uma mensagem que naquele momento não é a mensagem que deve ser passada. Assim como isso pode acontecer com vocês vão também saber esse processo de comunicação com o interlocutor, observando a fisionomia dos seus interlocutores, dos seus clientes, digamos assim, né? Quando você observa a fisionomia de um cliente, ali você tem uma informação. Não foi dita nenhuma palavra, mas a gente tem uma informação. E a linguagem mista é a linguagem que nós utilizamos nos anúncios. Os anúncios cada vez mais trazem linguagens mistas, porque devem ter esse tom atraente do nosso processo de comunicação, ok? Então, vejam só, linguagem e língua, recapitulando, nós temos a linguagem, a capacidade humana de tornar comum um pensamento. Nessa linguagem é importante lembrar dos signos linguísticos. Todo signo linguístico é uma palavra. E essa palavra ela é formada de significante e significado. Esse significante é a parte concreta, é a imagem desta palavra. O significado é o conceito desta palavra. Quando eu tenho linguagem, quando eu tenho a linguagem, porque ela é formada a partir do signo linguístico, nós temos a língua. A língua, ela é o código. A língua, ela só existe se existir anteriormente a linguagem verbal. É muito importante saber disso, que a linguagem verbal, ela é a característica fundamental, principal da língua, porque a língua é a palavra, tudo bem? É o conjunto de regras, é o conjunto de código de uma determinada sociedade. Existem alguns filósofos que fazem as suas classificações, as suas definições de linguagem. E eu acho muito interessante uma definição de linguagem feita por Platão. Platão diz que a linguagem, ela é uma espécie de porção. Ela tem 3 porções. A linguagem, ela é uma espécie de remédio. Ela pode ser um remédio, porque ela cura, ela tem o poder curativo. A linguagem pode ser uma porção de veneno, e é verdade, nós temos com a linguagem, com a palavra, com a língua, nós podemos destruir. Ela tem o poder de destruição. Uma linguagem mal usada, ela pode ser venenosa e muito destrutiva. E Platão também diz que a linguagem, ela tem a sua característica de uma maquiagem. Ela é mascaradora, né? Ela pode mascarar algumas informações, algumas situações. Então, eu vou encerrando por aqui este primeiro bloco e deixando essa definição de linguagem para vocês, né? A linguagem como um processo de remédio,
a linguagem como um processo venenoso e a linguagem como um processo de máscara, como uma espécie de maquiagem. Que nós sempre façamos uso da linguagem com conhecimento e sabedoria, né? Sabendo desses conceitos e principalmente, não só os conceitos, mas que a linguagem esteja no nosso dia a dia como um instrumento de comunicação e de interação, e que a nossa linguagem, que a linguagem que nós utilizamos, seja um meio de transformação, de convivência cada vez mais eficaz para que a gente possa viver em sociedade. Eu encerro este primeiro bloco e encontro com vocês logo em breve no nosso segundo módulo. Até mais!